Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, e eu não sei não, eu não entendo e nem gosto muito de futebol, mas depois daquele empate vergonhoso com o Marrocos, eu tenho certeza de que ressuscitar o Zagallo não dá. Mas eu creio que se alguém conseguir segurar o Ronaldinho Gaúcho pelo menos umas 4 ou 5 noites sem cerveja e sem orgias com aquelas garotinhas da vida fácil, se alguém conseguir dar umas 4 canetadas de Monjaro na pança e mais umas 4 de Ozempic na língua do Ronaldo Fenômeno, se alguém conseguir convencer o Bop a entrar na favela para buscar o Adriano, e se alguém conseguir fazer o Kaká parar de ficar olhando para o céu dentro de uma igreja, acho que ainda dá tempo de pegar o ex, hein? Agora, em Washington, o presidente Donald Trump anunciou o juiz Wilton Pereira como o novo chefe do ICE, o órgão de imigração norte-americano, depois que o Wilton expulsou 2 africanos e um mexicano em apenas 90 minutos. Hoje, 15 de junho de 2026, é o dia do vento, o dia da lagosta, o dia do padrinho, o dia da madrinha, o dia da ameixa seca, o dia do paleontólogo, o dia da energia eólica, o dia da agricultura irrigada, o dia da mulher na mineração, o dia de combate à violência contra o idoso e é também o aniversário de emancipação do Acre, 64 anos. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro e bolsa de valores encolhendo, Bitcoin aumentando, IPCA em alta, Selic na mesma e alta do grama do ouro. A revista Oeste informa que o voto do enrolado meliante togado Crasso Nunes Marques, do Sindicato do Crime Organizado, sobre a prisão de Henrique Vorbarato, pai do vigarista fantasiado de banqueiro Daniel Vorbarato, gera expectativa entre advogados e ministros da Pocilga. O posicionamento dele é decisivo para os rumos do caso. Também preso e com 2 tentativas frustradas de delação premiada, o dono do Bando Master não tem recebido boas previsões sobre a possibilidade de soltura do pai dele. Caso o enrolado Nunes Marques vote pela manutenção da prisão, ele estará sinalizando que o relator do caso, o meliante togado terrivelmente crente do pé quente, tem carta branca da maioria da segunda turma do Sindicato do Crime Organizado para conduzir o caso. Os pagadores de impostos brasileiros continuam arcando com uma fatura histórica milionária. A União gasta cerca de 473 milhões de reais por ano com pensões e indenizações a anistiados políticos afetados pelo regime militar de 1964. Os dados constam de um levantamento realizado pelo jornal Gazeta do Povo. A pesquisa revela detalhes sobre repasses de alto valor, privilégios tributários e a transferência hereditária desses benefícios. O pagamento das pensões não termina com a morte do beneficiário original. O direito financeiro é transferido para os familiares. O líder comunista Luiz Carlos Prestes, por exemplo, foi declarado anistiado post-mortem em 2005. Atualmente, a União divide a pensão mensal de R$ 30.800 dele entre 4 dependentes dele. Além do caráter vitalício e hereditário, a Lei nº 10.559 de 2002 garantiu outro privilégio à categoria. Todos os valores recebidos a título de indenização são isentos da cobrança de imposto de renda. O
presidente João Batista Figueiredo assinou a anistia original em 1979, durante o período da abertura democrática. Todos os meses, 2.928 militares anistiados e os respectivos dependentes recebem 39 milhões e 400 mil reais. A divisão do gasto mensal com as Forças Armadas, ou frouxas desarmadas, é a seguinte: 20 milhões e 300 mil para a Aeronáutica, 14 milhões e 500 mil reais para a Marinha e 4 milhões e 600 mil reais para o Exército. Além das pensões fixas, o desgoverno Petralha de Ocupação faz pagamentos esporádicos. Em abril deste ano, a União liberou 2 milhões e 200 mil reais em parcelas únicas para 44 beneficiados. 9 dessas pessoas embolsaram 100 mil reais cada uma. E agora uma notícia do Space Liberdade que, por uma questão de empatia com você, eu leio usando um nariz de palhaço, porque quem tem a coragem de fazer uma declaração dessas acha que todo mundo é palhaço. Quem vai dar a notícia e quem vai ouvir a notícia, e pode até acabar acreditando nela. O vigarista fantasiado de banqueiro Daniel Vorbarato diz ter confessado à Polícia Federal que o contrato de 129 milhões com dona Vivigarista Laranja tinha como objetivo a aproximação com o satânico psicopata golpista lobista, plagiador e censor. Mas Vorbarato alega que não houve essa contrapartida. Eu leio essa lorota e você ouve essa lorota e nós ficamos pensando, então quer dizer que o galã de pornochanchada do Cine Trancoso quis dizer que o satânico psicopata lobista não deu no couro, porque depois de tantos contatos diretos com a presidência do Banco Central e com outras figuras que não deram em nada, ele agora diz apenas diplomaticamente que não houve contrapartida. Não é meigo chamar de palhaço assim todo mundo na cara dura? Pelo visto, é por isso que a PF rejeitou a conversa fiada dele pela segunda vez. O mercado financeiro elevou pela 14ª semana consecutiva a projeção para a inflação de 2026, segundo o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. A estimativa para o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, deste ano, passou de 5,11% para 5,30%. No mesmo relatório, os economistas elevaram a projeção para o PIB de 2026 de 1,91% para 1,96%. Aumentaram a expectativa para a taxa Selic ao fim do ano de 13,50% para 13,75% e revisaram o câmbio de R$ 5,15 para R$ 5,20 por dólar. Na revista Oeste, a informação de que o preço do petróleo bruto desabou no mercado financeiro hoje, 15 de junho. Os contratos futuros do tipo Brent registraram uma queda de 5,14%, cotados a $82,84 o barril, enquanto o West Texas Intermediate norte-americano recuou 5,53%, negociado a $80,19. O recuo levou as duas principais referências do setor aos menores patamares de preço registrados desde o dia 10 de março. Bom, e eu mais uma vez lembro a você rapidamente que eu não possuo petroleiros e nem negocio petróleo. Eu sou apenas um jornalista e comentarista politicamente incorreto, daí a minha premente necessidade de ajuda, né? Contribua, por favor, com o que você puder e com a regularidade que lhe for conveniente. Além disso, se inscreva e ajude a disseminar o canal do YouTube para que o número de inscritos aumente. Fale com todos que você conhece, isso vai me ajudar
enormemente. Desde já, eu lhe agradeço. No tradicional e já consagrado jogo de empurra, a que se dedicam os criminosos que desgovernam o fazendão em todos os níveis, a Prefeitura do município paulista de Limeira acusa o desgoverno Petralha de Ocupação de omissão na manutenção e na gestão dos riscos na Ponte do Esqueleto e informou por meio de nota que vai entrar na Justiça para responsabilizar o Executivo. Em uma tragédia inacreditável que chegou a ser filmada, a bacharel em Educação Física Maria Eduarda Rodrigues de Freitas foi lançada para fazer o bungee jumping sem corda alguma. O caso ocorreu durante o fim de semana. Segundo se informa, a Prefeitura e a Câmara vêm cobrando providências há meses para que o desgoverno Petralha de Ocupação assuma a responsabilidade pela falta de controle de acesso a uma área federal que há vários anos apresenta riscos conhecidos e segue sem as medidas de proteção necessárias. Mais do que isso, a tragédia que vitimou essa moça em Limeira é o retrato mais fiel, mais aperfeiçoado e mais purificado da era da mediocridade em que o fazendão está mergulhado, desde que essa mentalidade paulo-freireana de QI 83, ou até menos do que isso, foi implantada. Quase ninguém é capaz de raciocinar, de interpretar um texto simples ou de seguir uma receita de bolo com 3 ou 4 instruções. Da mesma forma, a vítima foi incapaz de reclamar que não estava usando qualquer tipo de proteção, assim como os marmanjos que a lançaram no abismo não foram capazes de perceber que ela não estava conectada a corda alguma. E para piorar, as pessoas que estavam no local, algumas delas filmando inclusive a corda que ficou para trás jogada no chão, foram incapazes de dar o alerta, de interromper o processo de alguma forma. Outra coisa impossível de se compreender é por que a moça foi lançada por 3 marmanjos quando em quase todos os lugares onde se pratica essa atividade de bungee jumping, a pessoa, já atrelada previamente a um sistema de segurança, cordas, capacete, etc., a pessoa salta sozinha. Ela não é lançada por 3 marmanjos. O que aconteceu em Limeira não foi apenas profundamente lamentável, foi absolutamente inacreditável, mas perfeitamente compreensível, dado o nível de indigência mental da população brasileira como um todo. O fato inegável é que o fazendão, para ser considerado um lugar muito ruim de se viver, ainda precisa melhorar bastante. Enquanto isso, no fazendão que não possui um único ser humano capaz de formar, treinar e orientar um time de futebol decente para disputar uma Copa do Mundo, necessitando de importar ajuda do exterior, as iniquidades se acumulam. A mal amada bruxa do 71, irmã gêmea de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, rejeitou o pedido de um candidato prejudicado por uma estúpida cota feminina inventada em 2024 em um concurso da Polícia Militar de Mato Grosso. O candidato foi rejeitado no concurso de formação de oficiais da PM mato-grossense, apesar de obter a nota final de 71,5 pontos e ver 8 mulheres passarem na frente dele. O candidato, cuja argumentação foi rejeitada pela insana e zoiuda bruxa do 71, mostrou que a primeira a passar na frente dele por causa dessa cretinice fundamental da tal cota, obteve 71 pontos, enquanto a última
obteve 67 pontos. De qualquer forma, e apesar de tudo e de todos, o Fazendão continua sendo a terra da piada pronta. O convite que está aparecendo aí ao meu lado e que você pode ver com detalhe nessa imagem é um outro exemplo do Paulo Freireanismo QI 83 em seu estado mais puro. Não me deixa mentir, não é? Na Gazeta Brasil, a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que Washington e Teherã já assinaram o memorando de entendimento para pôr fim à guerra no Golfo e reabrir o Estreito de Hormuz, bloqueado há 3 meses. A declaração foi feita quando Trump chegou a Evian, na França, onde ele participa da cúpula do G7. O presidente norte-americano adiantou que o acordo já está assinado e o estreito já está parcialmente aberto e que uma cerimônia oficial será realizada na sexta-feira, dia 19, em Genebra, na Suíça. Embora o texto permaneça em sigilo, fontes das duas delegações descreveram os eixos centrais do entendimento: a reabertura do Estreito de Hormuz, uma extensão do cessar-fogo por 60 dias, período durante o qual as partes negociarão temas pendentes, incluindo o programa nuclear iraniano, e benefícios econômicos ao Irã, condicionados a garantias de que Teherã não desenvolverá armamento nuclear, uma exigência apresentada como inegociável. Horas após o anúncio, Israel, que combateu ao lado dos Estados Unidos desde fevereiro e não participou das negociações, atacou com um drone um veículo no sul do Líbano, onde opera contra o Hezbollah, movimento aliado do Irã. Teherã sustenta que o memorando exige o cessar-fogo total, o cessar total das hostilidades naquele fronte. Israel respondeu que mantém o direito de agir militarmente. Enquanto isso, o preço do petróleo caiu diante da perspectiva de normalização do suprimento vindo do Golfo e as bolsas subiram, com vários índices fechando em máximas históricas. No portal Conservatism and Elegance, com uma foto de Donald Trump e o francesinho Emmanuel Macron, o presidente norte-americano aparece dizendo que o Hezbollah e Israel precisam parar de lutar. Segundo Trump, abre aspas, queremos ver se conseguimos resolver a questão com o Hezbollah. Parece que isso nunca vai acabar. Não deveria ser difícil. Hezbollah, precisamos conversar um pouco com eles. Fecha aspas. Bom, aí é que mora o problema e é a partir daí que surge a desconfiança em relação a mais esse plano de paz montado pelo governo de Donald Trump. O conceito, já consagrado, provado e comprovado, é: não se conversa com bandido, não se dialoga com terrorista. Não há diálogo possível com o Hezbollah. A única opção viável é o completo extermínio desses terroristas. Keiko Fujimori rejeita a recontagem de votos e anuncia que sairá do país na reta final da apuração. A candidata pelo partido Fuerza Popular anunciou que fará uma viagem ao exterior nos próximos dias, em meio à reta final da apuração do segundo turno das eleições presidenciais do Peru, uma das mais acirradas desde a redemocratização do país. Neste dia 15 de junho, em 1502, Cristóvão Colombo descobria a ilha de Martinica, no Caribe, durante a quarta e última viagem dele à América. Em 1667, a primeira transfusão de sangue humano era administrada pelo médico francês Jean-Baptiste Denis. Em 1752, o norte-americano Benjamin Franklin provava, por meio da famosa experiência de uma chave atingida por um relâmpago quando ele soltava uma pipa, que o raio é eletricidade. Em 1844, o inventor norte-americano Charles Goodyear recebia a patente da vulcanização, um processo para fortalecer a borracha.
Em 1878, Edward Muybridge, um fotógrafo inglês, tirava uma série de fotografias para provar que todas as 4 patas de um cavalo saem do chão quando ele corre, e esse estudo se tornou a base do cinema. Em 1962, o Acre era elevado à categoria de Estado brasileiro. Em 1969, entrava no ar, em São Paulo, a TV Cultura. Em 1970, Charles Manson ia a julgamento pelo assassinato da atriz Sharon Tate. E em 1977 eram realizadas as primeiras eleições democráticas espanholas após o franquismo. Esta edição do CL News está terminando e eu aproveito para agradecer a você que me prestigia com a sua audiência, além de mais uma vez fazer o convite para que você se inscreva no YouTube e acompanhe de segunda a sexta-feira o Jornal dos Jornais, que é transmitido ao vivo todas as manhãs por volta das 11 horas, além do CL News e do segmento de orações que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo isso pelo meu website, o clnewsoficial.com, que é ainda mais seguro. Guarde nos favoritos do seu navegador e acesse quando você quiser. Aqui vai um forte abraço para o Feliciano Bezerra, para o Ailton Belo, lá de São Paulo, capital, para a Eliana Camilo Alves, de São José dos Campos, em São Paulo, Maria do Rosário Viana, Márcio Cleiton, Leda Silva, Carlos Eduardo Gomes, Aderlan Lopes Ferreira, Gerson de Carvalho Costa Lima, Tatiana Vanderlei, Rosane Romero Coreda e para o Givanildo Félix de Araújo. E mais uma coisinha. Uma pequena reflexão sempre oportuna. São quase 48 anos de ditadura no Irã, quase 68 em Cuba, quase 28 na Venezuela e quase 20 anos do domínio paulo-freiriano QI 83, do Partido do Tráfico, ou o Partido dos Traficantes, ou o Partido do Trambique, ou Perda Total no Fazendão. E o resultado é sempre o mesmo em todo lugar: miséria, violência e atraso. Até a próxima.